Olá, tudo bem? Graças a Deus estamos todos na paz. Espero que você também esteja também na paz de Deus. Vamos ver o que Deus está falando conosco esta noite. Vou tirar um versículo aqui. Esse versículo Deus está falando com todos nós. A alma generosa prosperará, e o que regar também será regado. O que Deus está falando? A alma generosa prosperará. Aquela pessoa, que ajuda muitas outras pessoas, que vê o sofrimento das pessoas, colabora, não tem aquela mão fechada. Então Deus está falando que essa pessoa, ela prospera. Então a mão generosa, a alma generosa, ela prosperará. Porque quem dá, recebe. E o que regar também será regado. Então aquela pessoa que, digamos assim, o que regar, o que significa? O que regar será também regado. A pessoa que recebeu uma bênção e aquela bênção ela transmite para outra pessoa. Então ela está como assim, ela está regando, aquela bênção. Então ela também será próspera. No sentido de uma família, vamos colocar no sentido de uma família, dentro do núcleo familiar. Uma pessoa que ajuda os pais, ela também prospera, que os pais, eles lutam, para trazer um bem-estar para toda a família. E os filhos também têm que colaborar com esse esforço dos pais. Então, quando os filhos também estão colaborando com esse esforço dos pais para trazer o melhor para o núcleo familiar, esses filhos também serão abençoados. Isso que está querendo nos dizer o Provérbios 11, 25. Muitas das vezes você vê uma família toda destruída por falta de ganância e acha que o pai é obrigado a fazer tudo pelo filho, ou o filho às vezes também acha que o pai também às vezes acha que o filho também tem obrigação. A obrigação, ela é mútua, tem que vir de todos os familiares de uma casa. Assim também levamos isso também, esse conceito, levamos para condomínio, para quem mora em condomínio, para o trabalho, para a igreja, enfim, para a sociedade em geral. Nós temos que ter união, que a união, ela gera força, se gera força, ela gera prosperidade, porque todo sai ganhando. Isso que Deus orientou o Salomão, que Provérbios é de Salomão, o rei Salomão, porque Deus deu muita sabedoria para ele. E ele deixou esse legado. Vamos ler, nós estamos no estudo bíblico de Êxodo. Hoje vamos entrar no capítulo 21. Você que não está acompanhando esse estudo, é um estudo maravilhoso. Eu aconselho você a seguir este canal, a se inscrever nesse canal. Tem já os vídeos desde de Gênesis primeiro até hoje. Nós estamos trabalhando, falando, estudando capítulo por capítulo, versículo por versículo. E Deus está abençoando cada dia mais, nos ensinando muita coisa. Então vamos continuar, irmãos. Eu convido você, pega sua Bíblia, nós paramos em Êxodo 21, que fala sobre acerca dos servos, de várias leis, que esse capítulo está nos alertando. Eu vou ler versículo por versículo e vamos, aprender juntos aqui o que Deus quer passar para nós
de tudo isso. E estes são os estatutos que lhes proporás. Se comprares um escravo hebreu, ele servirá durante 6 anos, mas ele sairá livre, de graça, no 7º ano. Naquele tempo, os senhores, né, os que tinham mais recurso financeiro, eles tinham escravos. Eles compravam escravos, tanto que José foi comprado como escravo. E esses escravos, eles poderiam trabalhar durante 6 anos. No 7º ano, o senhor deles, digamos assim, o dono deles, né, que eles compravam, os escravos eram vendidos como mercadorias. Então, no 7º ano, eles teriam que ser livres. Essa foi a lei que Deus decretou para o povo de Israel, quando eles saíram do Egito. Por que Deus decretou essa lei? Porque já existia, o tempo da escravidão já estava bastante enraizado, né, na cultura daquele povo. Então não tinha como Deus chegar assim de supetão, chegar e falar que eles não poderiam haver escravos, porque eles teriam escravos. Então seria assim algo assim muito dramático, muito drástico, né? Deus tirar todo esse poderio dos senhores, né, que gastaram dinheiro para comprar os seus escravos. Então o que Deus ele veio, né, moldando esse povo. Aí ele falou: olha, vocês não vão ter um escravo toda a vida, porque não é isso que eu quero. Mas no 7º ano vocês vão dar essa liberdade para os escravos, para que eles sejam livres. E aqui fala, olha, se veio sozinho, sairá sozinho. Se é casado, então sua mulher sairá com ele. Se o escravo veio sozinho, ele comprou o escravo sozinho, o escravo sairá sozinho. Agora, se o escravo veio com sua mulher, então ele tem que também liberar a mulher. O senhor, né, tem que liberar também a mulher. Se o seu senhor lhe deu uma mulher e ela lhe houver dado filhos ou filhas, a mulher e os filhos dela serão do seu senhor, e ele sairá sozinho. Assim, ele completou, digamos assim, nos dias de hoje, ele completou 18 anos e quis casar. Aí, como todos os escravos tinham dono, ele não poderia, aquele escravo, simplesmente ele não poderia chegar e falar assim: ah, eu vou casar com fulano de tal, entre eles lá das escravas, né? Ele não poderia chegar e casar ou namorar uma escrava. Olha como que era bem rígido, né, o tempo da escravidão. Eles não poderiam namorar. Porque se eles namorassem, eles teriam que pedir permissão para o senhor deles. Eu posso namorar fulana de tal? Eu posso casar com ela? Se ele casasse com ela, e ela também foi uma escrava comprada, não veio junto com ele, foi comprada, aí o que acontece? Se no 7º ano ele tem aquela liberdade de ir embora, ele ia embora sozinho, sem filhos e sem a mulher. Mas para ele não ir embora sem filhos e sem mulher, ele teria que fazer um juramento com o seu senhor. Eu vou ler agora que vocês vão ver. Ele teria que fazer um juramento com o seu senhor, ficando lá trabalhando para o senhor, né? Até ou a esposa também pegar a liberdade, ou o filho pegar a liberdade, que eu acho que isso demoraria muito, porque você já pensou, se você casa e você tem filhos, e suponho que você casou 5 anos, né? 5 anos, você completou 5 anos de casado, digamos assim. Aí você, no 6º ano, você vai embora. Você casou com uma mulher lá também, que foi comprada como escrava. Ela só tem 2 anos que ela foi comprada, e você já tem 5.
Olha a diferença, né, que teria nesse caso. A mulher não poderia sair antes do marido, que ela teria que completar esses 6 anos. E o filho também. Já pensou você ficar... Suponha que o filho nasceu hoje, o homem completou 6 anos amanhã. Olha o contraste, né, que daria. Então, realmente, o pai que amava o filho, aquela família, não ia querer sair de perto dos seus filhos, da sua esposa. Então, ele fazia um juramento com o seu senhor de servir o seu senhor. Aqui diz assim, aí, olha só. Mas se o escravo disser, eu amo meu senhor, minha mulher e meus filhos, não quero sair livre. Ele tinha essa opção, ou ele sairia ou ele não queria. Então seu senhor o levará perante os juízes e fará chegar à porta ou umbral da porta, e seu senhor lhe furará a orelha como uma sovela, e ele o servirá para sempre. Talvez é dessa cultura de colocar argola no pescoço, na orelha, que surgiu o brinco, né? Que talvez foi dessa, porque mostrava que aquele escravo, ele tinha já a liberdade, mas ele não quis a liberdade, então agora ele pertencia ao senhor dele para sempre. Tá vendo como que as coisas é? Talvez você fale assim, mas é injusto essa lei. Era uma lei que já existia. Deus só veio mesmo para regulamentar. Era uma lei que existia entre aquele povo, já estava bastante enraizada. E o que acontecia? Aquele povo, Deus queria um povo diferente. Então Deus não queria que o povo, os escravos, fossem escravos eternamente. Então Deus fez essa separação entre o povo egípcio e o povo de Israel. E fala mais, olha, se alguém vender sua filha para ser escrava, ela não sairá como saem os escravos. Se ela não agradar a seu senhor, a quem foi vendida, então ele permitirá que seja resgatada. Ele não terá o direito de vendê-la a um povo estrangeiro, porque usou de dolo para com ela. Digamos, eu fui escrava, eu saí livre, e eu tenho filhos, filhos, e eu posso vender a minha filha como escrava. Quando eu vender a minha filha como escrava, ela não vai sair como uma escrava. Ela não vai sair da minha casa como escrava. Ela vai sair como uma esposa para o Senhor. Se ele não gostar dela, ele pode, né? Os pais podem resgatá-la. Mas só que não vai poder vender ela para um estrangeiro, um povo estrangeiro, que fala. Mas se ele a entregar a seu filho, fará com ela conforme o direito de filhas. Se ele lhe tomar outra, não diminuirá o mantimento daquela, nem seu vestido, nem seu direito conjugal. Aqui a gente observa algo estranho nesse versículo 9. Mas se ele a entregar a seu filho, fará com ela conforme o direito de filhas. Um senhor comprou uma escrava para ele e não gostou da escrava. Então ele pode vender ou dar aquela escrava para o filho. Isso acontecia muito, talvez até nos dias de hoje. Não sei se ainda existe algum lugar que tem tempo da escravidão. Ele poderia dar, como muitas, né, que compram a escrava e depois ela dá para sua filha, para ajudar como fala, nos afazeres de casa. Aí o que acontecia?
Só que o filho, ele não poderia tratar aquela escrava que foi comprada pelo seu senhor, que estava dando, como ele teria que dar como filha, e não mais como escrava para ele. Tratar ela, tudo bem. E aqui fala, ó, se ele lhe tomar outra, não diminuirá o mantimento daquela, nem seu vestido, nem seu direito conjugal. E se não cumprir essas 3 obrigações, ela sairá de graça sem dar dinheiro. Tem muitos países que, para casar, o homem casar com a mulher, ele tem que dar o dote, né? Um dote, um valor para os seus pais. Até hoje ainda existe essa, como fala, essa tradição entre alguns países, que a moça, para casar, ela tem o homem, ele tem que comprar a mulher como se ela fosse um objeto, né? Eu acho, enfim, é tradição de países, a gente tem que respeitar. Então aqui fala, se alguém ferir um homem de modo que este morra, certamente será morto. Mas se não armou ciladas, apenas Deus o entregou em suas mãos, então te designarei um lugar para onde ele fugirá. Naquele tempo, Deus, ele ordenou ao povo de Israel que separasse um lugar, uma cidade, para essas pessoas, né, que tinham matado alguém sem intenção, para eles fugirem para lá. Aí eles fugiriam para essa cidade. Então era assim, era uma cidade que lá só tinha gente assassino. Talvez você fale, mas existiu? Existiu. Tinha no meio do povo de Israel uma cidade só para pessoas que eram assassinos. Mas o assassino, não aqueles assassinos culpados, aqueles assassinos que mataram por acidente. Digamos, alguém está cortando uma árvore e quando olha, não viu embaixo a pessoa passou rápido e matou. Então ele matou o inocente, ele não percebeu que ele tinha ali. Aí essa pessoa vai fugir para essa cidade. E nessa cidade lá de refúgio, onde as pessoas iriam fugir para lá não podiam entrar lá para fazer vingança. Lá não podiam. Lá era cercada, a cidade era cercada e eles não podiam entrar lá para fazer a vingança. Então ele ficava tipo assim, numa prisão, mas assim, aberta, né? Mas ele tinha que afastar da família, afastar de tudo e ir para lá. Aqui fala, mas se não armou cilada, apenas Deus o entregou em suas mãos, então te designarei um lugar para onde ele fugirá. Mas se alguém deliberadamente matou seu próximo por astúcia, então o tirarás de meu altar para que morra. Essa é a lei que Deus deu para o povo de Israel quando saiu do Egito. O povo, talvez você fale assim, mas era uma lei muito rígida. Para matar uma pessoa, porque ele matou outra. Deus, ele quis fazer um povo separado, um povo diferente. Porque ele sabia que existia muita corrupção no meio do povo filisteus, dos egípcios. E Deus, ele queria um povo santo, um povo totalmente santo. Tanto que ele, em versículos mais atrás, a gente leu, sede santo porque eu sou santo. Ele quis uma coisa justa. Se você matou, você também vai morrer porque você matou. Para que não houvesse assassinos no meio do povo de Israel. Porque, suponho, eu sei, se eu te matar, eu sei que eu vou ser morta. O povo vai ter que me matar. É lei. Não tem esse negócio, eu vou pro juiz. Não, é lei. Matou, matou. Então eu vou ser morta. Era essa a justiça que Deus deu para o povo de Israel. Aquele que ferir seu pai e sua mãe, ele deve ser morto. Por que Deus colocou esse mandamento? Essa lei.
Se você ferir o seu pai e sua mãe, você deve ser morto. Porque antes ele disse, o que ele disse? Ele deu os 10 mandamentos. Onde que está os 10 mandamentos? Que ele fala, honra teu pai e a tua mãe. Então, se ele deu esses 10 mandamentos, e se ele falasse aqui, aquele que ferir seu pai e sua mãe, seja perdoado. Não, seja morto. Porque ele já falou para honrar o pai e a mãe. Antes ele já tinha falado. Antes ele já tinha dado um mandamento. Porque aqui é uma lei. Agora a lei deve ser cumprida. Se alguém furtar um homem para o vender, ou se este for achado em sua mão, este deve ser morto. Um homem, um escravo, um senhor rouba o escravo do outro senhor. Então, se esse senhor roubou um escravo de um outro senhor, ele devia ser morto. Se achar o homem na mão dele, ele devia ser morto, porque não é para roubar. Porque lá nos 10 mandamentos, onde a gente lê o capítulo 20, que diz o que é? Não furtarás. Aquele que amaldiçoar seu pai e sua mãe deve ser morto. Aquele que ferir, aquele que amaldiçoar, deve ser morto. Porque já havia um mandamento que honra o teu pai e a tua mãe. Se 2 homens brigarem e um ferir ao outro com pedra ou com punho, e este não morrer, mas ficar de cama, se ele se levantar e andar fora sobre sua bengala, então aquele que feriu ficará sem culpa. Somente lhe pagará o tempo perdido e fará que ele seja curado. Digamos assim, eu feri você. Você ficou ferido, foi para a cama, não morreu. Então, eu vou pagar todas as despesas que eu lhe proporcionei o seu prejuízo. Eu vou ter que pagar, arcar com os médicos, arcar com o remédio, com a sua família, com o sustento da sua família. Eu terei que arcar com todo o que você provia na época que você estava bom. Então eu terei que arcar. Deus, ele deu essa lei. Hoje essa lei, ela vigora nos tempos atuais. Então, se uma pessoa fazer mal para o outro, pela lei penal, essa pessoa tem que arcar com todas as despesas sobre essa pessoa que ele fez mal. Mesmo que ele faz assim, sem intenção, sem ver, né? Às vezes ele atropela um animal ou uma pessoa. Então ela tem que, pela lei nossa brasileira, ela tem que arcar com as despesas. E essa lei, ela veio dessa lei de Deus. É uma lei que os homens, eles abraçaram. A igreja se uniu muito com a política e eles acharam, né, que essa lei seria uma lei justa para o povo da sociedade. Tanto que eles vieram abraçar essa lei. O próprio Estado Maior, ele veio abraçar essa lei. Se alguém ferir seu escravo ou sua escrava com pau e este morrer debaixo de sua mão, ele deve ser punido. Tinham os capatazes, né, que batiam nos escravos. Então, se aquele capataz ele tivesse batido muito no escravo, ele devia ser punido. Mas se este sobreviver durante 1 ou 2 dias, não deverá ser punido, porque é seu dinheiro. Então, digamos, eu sou uma escrava, meu senhor bateu bastante em mim, eu fiquei ferida. Eu fiquei muito ferida, mas eu fiquei ferida 1 ou 2 dias. Esse capataz, ele não vai ser punido.
Mas se eu morrer depois de 2 dias, ele não seria morrido, ele não seria culpado. Mas se eu morrer quando ele estiver me batendo, ele será culpado, esse capataz. Se homens brigarem e um ferir uma mulher grávida e ela abortar, não resultando nenhum dano, este deve ser multado de acordo com o que o marido da mulher exigir e pagará segundo as decisões dos juízes. Nessa época já tinha juízes para julgar o povo. Tanto que nessa época já tinha juízes, não sei se vocês que tá acompanhando esse estudo, nós lemos que quando Jetro, o sogro de Moisés, encontrou Moisés, que ele foi levar a esposa para encontro com Moisés no deserto, ele viu como Moisés sentava lá para julgar o povo, aí ele ordenou, ele falou, deu conselho para Moisés, faça juízes para julgar esse povo. Aí Moisés fez, ele achou bom o que o sogro dele estava falando, talvez ele pensou, isso é de Deus. Aí ele seguiu as instruções do sogro. Então, por isso que fala aqui que os homens, eles levariam, né, as suas decisões aos juízes. Mas se houver dano, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. O que é dano? Se houver prejuízo. Se houve prejuízo, tem que pagar. Porque tem muita gente que não entende essa passagem, olho por olho, dente por dente, queimadura por queimadura. Eu vou explicar. O dano que os 2 homens brigaram, quebrou um pé de um outro. Digamos que eles estavam brigando e quebrou o pé. Um quebrou o pé do outro. Então, esse que quebrou o pé do outro, ele terá que pagar por aquele dano que ele fez. Essa lei também, ela veio também a sociedade também, né, o Estado Maior também tomou para si essa lei, que a gente paga, por isso que fala olho por olho, dente por dente. Tem pessoas que não entendem bem essa passagem. Eles acham que se alguém, tanto que quando Jesus ele veio aqui na Terra, ele disse assim, se alguém te ferir, se bater na sua face, você oferece a outra. Por que Deus falou para o povo, né, de Israel isso? Porque ele precisava que aquele povo eles tivesse um entendimento de não fazer mal ao próximo. Se fizesse mal ao próximo, teria uma consequência. Eles teriam que pagar por algo que eles fizeram. Então aqui fala, olho por olho, dente por dente. Se alguém quebrou o dente do outro, vai pagar por aquele dente. Ah, mas como que eu vou pagar? Vou dar outro murro nele para ele quebrar o dente? Não, gente, não é assim. Ele teria que arcar com as despesas do tratamento daquele dente. Quebrou o olho, machucou o olho, ele terá que pagar pelo tratamento daquele olho, até a pessoa puder recuperar e trabalhar. Isso que é justo. E aqui fala, ó, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe, então ele teria que pagar. Olha, eu te golpeei, dei um soco na sua cara, você se machucou todo, vou ter que pagar, arcar com a reconstituição do seu rosto.
Se alguém ferir o olho do seu escravo ou de sua escrava e lhe causar defeito, então o deixará ir livre por causa do olho. Tá vendo? Até os escravos deles, eles não poderiam bater tanto neles. Como a gente vê até nos dias de hoje, né, que as pessoas machucam tanto, que nós ainda temos senhores, né, que se acham tanto, né, que ainda tem escravos ainda. Aqui no Brasil mesmo, recentemente, a Polícia Federal pegou vários senhores escravizando, né, as pessoas. E aqui fala, se alguém tirar o dente do seu escravo, do seu escravo, deixará ir livre por causa do dente. Se ele bateu tanto, se o capataz bateu tanto no escravo que quebrou um olho, uma perna ou um dente, até um dente, Deus colocou um dente. Olha como que Deus é justo. Imagina se fosse uma perna, né? Eu acho que também não teria. Por que Deus colocou isso? Não teria vantagem de um senhor ter uma pessoa aleijada como escravo. Porque se ele bater muito na pessoa, a pessoa vai ficar aleijada. Então não era assim, não era, como fala, bom para o senhor, né, ter um escravo aleijado. E aqui fala, se ele tirasse, Deus é tão justo que Deus, ele não queria briga. Ele sempre preservou, né, a justiça mesmo, que eu falo. Ele colocou só um dente. Se o Senhor quebrasse um dente dele, aquele escravo sairia livre. Ele teria que fazer aquele escravo embora livre, sem precisar de pagar nada, sem precisar esperar esses 6 anos, né? Que no 7º ano ele teria que dar liberdade para ele. Mas se ele entrou hoje, o escravo entrou hoje e quebrou o dente, suponho que ele pagou lá para o escravo lá 5 mil reais para o escravo, e no outro dia ele quebrou o dente do escravo, ele teria que libertar esse escravo, não importando o tempo que esse escravo passou na mão dele. Ele teria que libertar. Se o boi escornear um homem ou uma mulher e este morrer, então o boi será apedrejado e sua carne não se comerá, mas o dono do boi ficará sem culpa. Se um boi escornear, vamos dizer, ele feriu uma pessoa, e essa pessoa morre, então esse boi deveria ser morto também, apedrejado. Mas o dono do boi ficaria sem culpa, porque ele perdeu um boi. Eu fico pensando, assim, a gente fica lendo a palavra de Deus e ficamos pensando como Deus é justo. Às vezes você fala assim, poxa vida, o boi matou uma pessoa, um ser humano. E Deus simplesmente fala que aquele boi que matou o ser humano, aquele boi tem que ser morto. E não o dono do boi. Deus nos iguala como um animal. Nós somos como um animal. Não temos diferença. Aqui, talvez, agora, você vai entender os desígnios de Deus para muitas coisas. Que esse versículo é muito forte. Deus iguala o homem como um animal. Do mesmo forma que quando um homem mata o outro homem, ele é morto. Se um animal matar um homem, aquele animal é morto. E o dono do animal fica sem culpa.
Mas se o animal ferir um homem, o dono do animal vai pagar as consequências pelo animal. Tá vendo como que Deus é justo? Deus é tão sábio, ele faz as coisas com sabedoria. Às vezes você fala, mas Deus, ele considera a gente como animal. Sim, ele mesmo falou que nós somos vermes. E muita gente pensa que quer ser mais do que Deus. Quantas pessoas que se acham mais do que Deus? Deus mostrou para o homem que o homem não. Se você acha que um animal não é nada, caia na real. Porque aquele animal para você que não é nada, é como Deus para você. Deus faz para você. Que ele considera você como nada. Ele mesmo disse que nós somos vermes. E você sabe o que é um verme? Às vezes você não gosta nem de ver um verme, né? Às vezes você olha para o verme assim com nojo. Por isso que ele nos disse, Deus é muito justo, ele nos disse, amai o próximo como a si mesmo. O próximo não é o seu irmão. O próximo é qualquer ser que esteja ao seu lado. Qualquer ser vivo que esteja ao seu lado. Porque lá no céu tem vários tipos de seres. Lá tem anjos, tem arcanjos, tem querubins, tem Deus. Lá tem vários tipos de seres, seres celestiais. E todos eles convivem em harmonia. E Deus também quer que nós aqui na Terra convivemos também juntos com os animais, em harmonia. Por isso que ele deixou bem claro esse versículo 28. Vou ler de novo para você. Se você não está acreditando no que eu estou lendo, pegue sua Bíblia e leia lá, em Êxodo 21, versículo 28. Se um boi escornear um homem ou uma mulher e este morrer, então o boi será apedrejado e sua carne não se comerá. Mas o dono do boi ficará sem culpa. Mas se o boi era chifrador anteriormente e seu dono, tendo sido advertido disso, não o guardou, o boi, matando o homem ou mulher, seja apedrejado e também o seu dono seja morto. Se o boi matou um homem ou uma mulher e aquele homem sabia que aquele boi era bravo, Deus, ele faz as coisas muito, muito justas. Ele sabia que aquele boi era bravo, era chifrador, e ele não guardou aquele boi, porque dentro de uma fazenda, ali os empregados sabem, os escravos sabem quais são os animais selvagens ali dentro da fazenda. Tem animais que dá para conviver no convívio social com outros animais. E tem animal também não tem como ele conviver com outros animais, porque ele é muito brabo. Ele vai matar algum animal. Se o dono está sabendo disso e não separa, não guarda aquele animal, aquele dono daquele animal também tem que ser morto. É isso que está falando na Bíblia. Aí você fala, mas não é justo. É só um animal. Você gostaria que alguém matasse um animal? Digamos que eu tenho um cachorro pitbull.
Eu sei que meu cachorro pitbull é muito bravo. Eu solto ele na rua e você passa. Você não. Digamos seu filho passa na rua. Eu tenho um cachorro pitbull. E seu filho passa na rua e eu sei que meu cachorro pitbull odeia criança. E eu não guardei o meu cachorro pitbull numa corrente. Eu deixei solto no meu quintal, o portão estava aberto, ele foi direto e matou seu filho. Qual seria a sua reação? Matar o cachorro? Quem é mais culpado? É o cachorro que é culpado por ter matado seu filho? Ou é o dono do cachorro que soltou o cachorro, que não preveniu, não prendeu esse cachorro, porque ele sabia que o cachorro era perigoso? Tá vendo como que Deus é justo? Aquele homem, o dono do cachorro, que vai ser morto. Aqui fala. Se lhe for imposto resgate, então dará como pagamento de sua vida por quanto lhe impuserem. Se filho ou filha for escorneado, haja-se com ele da mesma maneira. Se o boi escornear um escravo ou uma escrava, então se pagarão 30 siclos de prata ao seu senhor e o boi será apedrejado. Se alguém abrir uma cova e se alguém cavar uma cova e não a cobrir, e nela cair um boi ou um jumento, então o dono da cova deverá compensar em dinheiro ao dono do animal morto, mas este será seu. Se o boi de alguém ferir de morte o boi do seu próximo, então eles venderão o boi vivo e repartirão entre si o dinheiro da venda, e o morto também dividirão entre si. Ou se for sabido que aquele boi antes era chifrador e o dono não o guardou, certamente pagará boi por boi, porém o morto será seu. Deus, ele começou quando ele tirou o povo de Israel. O povo de Israel, eles vieram com muitas leis antigas que não era do agrado de Deus. Aí Deus, ele impôs essa lei para o povo obedecer. E diante disso, o Estado, muitos estados que eu falo, países, eles aderiram, né, essas leis do povo de Israel. Então, por isso que nós vemos muitas leis que sempre a religião e a política, ela anda juntas. Porque não sei se você observa, quando a eleição, todos os políticos, os candidatos políticos, né, eles falam só coisa boa, né? Se você for prestar atenção, eles nunca vão falar, eu vou roubar, eu não vou fazer nada pro Estado. Não, eles não falam isso. Eles simplesmente falam que vai fazer coisa boa pro Estado, pro município, que vai criar isso, criar aquilo. Só que é tudo de boca para fora, porque quando eles chegam lá no poder, eles pensam só neles, na família deles, como que eles vão enriquecer, como eles vão conseguir mais dinheiro, porque eles têm pouco tempo para ficar lá, e se eles não aproveitarem aquele tempo que eles estão lá, eles vão perder. Então, toda aquela promessa, né, que eles fizeram, eles não cumprem. Então, é tolice nossa, né, acreditar em um político. Que perdoe os políticos, mas a gente sabe que talvez eles tenham até a intenção de fazer alguma coisa, né? Um ou dois ou três ali tem a intenção de fazer alguma coisa boa para a sociedade.
mas a maioria não tem essa. Quando se junta, a todos eles sempre tem algo que não vai bater, porque ali tem várias ideias, né? São várias cabeças e um fica dependendo do outro e às vezes eles não cumprem o que eles prometem nas eleições. É isso, esse é o capítulo 22, nós iremos para o capítulo 23, então eu peço para você que você não for inscrito nesse canal, se inscreva nesse canal, venha aprender a Bíblia junto conosco, que nós estamos fazendo um estudo minucioso, muitas coisas que talvez você nunca ouviu falar, você vai ouvir aqui, porque o Velho Testamento ele não é muito lido, ele não é muito comentado. E nossa vida, para que nós tenhamos uma vida de progresso, nós temos que abraçar, conhecer o Velho Testamento, porque quer conhecer Deus? Então leia o Velho Testamento. Jesus ele está mais no Novo Testamento, mas Deus ele está assim revelando para o mundo, revelando para o homem quem ele é. E é maravilhoso quando você entende quem é Deus, porque quando você entende como Deus age, você vai ter mais temor e tremor por esse ser tão divino que é o nosso Pai, que é o Pai de todos nós, o Pai do universo, o Pai dos animais, o nosso Pai. Você vai ter um amor mais profundo por Ele, é conhecendo Ele. Então eu convido você, se inscreva no canal, compartilhe esse estudo com outras pessoas, para que outras pessoas venham também conhecer Deus. É como ele fala, a gente tem que, como a gente leu o versículo, né? O primeiro versículo que eu li aqui, que fala que nós temos que, quem regar será regado. Então regue essa semente que caiu até você. Esse vídeo que caiu até você. Compartilha, porque se você compartilhar, você também será abençoado. E que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo, se Ele assim permitir, em nome de Jesus. Fiquem com Deus, que se você quiser fazer um pedido de oração ou fazer alguma pergunta, tá? Esteja à disposição. Eu vou deixar meu telefone aqui embaixo, tem o meu telefone, você pode me ligar, pode conversar comigo, que eu estou à disposição. Obrigado por tudo, por assistir esse vídeo. Você é bem-vindo no nosso canal.